corramos a carreira que está proposta. Muitos se preocupam, muitas vezes, com a sua vida profissional. Querem ter um bom salário, uma vida confortável, e a Bíblia não condena isso. Mas aqui nesse texto, o autor de Hebreus está falando de uma carreira espiritual, que foi a redenção do sangue de Cristo por mim, que me deu essa carreira, a carreira cristã. E o objetivo dessa carreira qual é? De nos levar ao reino celestial, às mansões celestiais. Corramos a carreira que nos está proposta. Jesus disse: na casa do meu pai há muitas moradas, e é para lá que você vai, é para lá que eu vou. Você crê nisso? Boa noite. O pessoal está acordado. É uma alegria estar aqui na presença do Senhor, junto com vocês nessa noite, para juntos nós estarmos adorando a Deus. É um privilégio, quero agradecer muito ao Senhor, essa oportunidade que Ele me concede. Não é fácil não, como o pastor Andes fala, né? A gente treme aqui, é um temor e tremor ao mesmo tempo. E agradecer ao pastor Andes, né? Tenho certeza que ele está passando esse momento aí, curtindo um pouco, descansando. Eu tenho certeza que ele orou muito por esse momento, ao me convidar, e agradeço a ele, ao Ricardo, a confiança de me ceder ao púlpito, de estar aqui nessa noite, trazendo essa mensagem para os nossos corações. Eu não sei como que você entrou aqui nessa noite, mas se você entrou cansado, desanimado, esgotado, seja fisicamente, psicologicamente, emocionalmente, eu não sei como você entrou, talvez até cansado do trabalho, veio direto do trabalho, está cansado. Mas a minha oração nessa noite é que você saia daqui um vitorioso, olhando assim, sabe, nada vai me derrubar, nada vai fazer eu tropeçar, nada vai fazer eu desistir. Eu vou continuar. Eu quero orar por você, porque o Senhor quer falar ao seu coração, como falou ao meu coração ao fazer essa mensagem. Querido Deus e eterno Pai, muito obrigado, Senhor Deus, porque nós somos tão pequenos diante da Tua grandeza. Mas o Teu amor é tão grande por nós, Senhor Deus, é tão imenso, que nos dá a oportunidade de ouvir a Tua voz através da Tua palavra. Obrigado, Senhor Deus, porque sei que é através dela que encontramos vida e esperança. Encontramos, Senhor Deus, aquilo que nos faz olhar para Ti e entender que ainda há esperança, que não podemos desistir tão facilmente, que não podemos olhar para trás, mas que precisamos olhar para o autor e consumador da nossa fé, que é o Seu Filho Jesus. Por isso, Pai, nessa noite, aqueles que estão aqui presentes, aqueles que estão nos seus lares, ouvindo pela internet, a Tua palavra, participando do culto, que todos nós possamos abrir os nossos corações para receber a Tua palavra de tal maneira que saiamos, que entendamos que somos vencedores e que precisamos levantar os nossos olhos e olhar para o maior vencedor, que foi Jesus Cristo, e tem nos ensinado isso a cada dia. Obrigado, Pai, nós agradecemos, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Todos aqui, principalmente os jovens, já ouviram falar, ou melhor, já usaram ou gostariam de usar uma marca muito conhecida de um calçado esportivo. Não preciso nem falar o nome, o pessoal já até... Alguns deve estar aí, com ela aí no pé aí. Bom, estou falando da Nike. É um símbolo de status. Esse tênis. Pelo menos quando eu era jovem, quando eu ainda sou, né? Mais jovem.
tinha um fascínio por essa marca que, aquele negócio, né, o cinema, a propaganda, né, faz assim, é um fascínio muito grande por essa marca. Tem outras também, mas a Nike era assim que sobressai bastante. É um símbolo de status, é um calçado esportivo de símbolo de status. Mas essa palavra tem uma história. Eu não sei se todos aqui conhecem essa história da Nike, mas a palavra surgiu inspirado num mito, numa deusa chamada Nike. Nike. A pronúncia correta é Nike. É uma deusa da mitologia grega que personifica a vitória, a força, a velocidade. E os grandes empresários, ao escolher a marca Nike, eles se inspiraram nessa deusa. Lá no Museu do Louvre, na França, tem a estátua que foi encontrada na Grécia, dessa deusa mitológica, que ela tem umas asas assim, e essa imagem, ela não tem uma cabeça, foi encontrada sem cabeça, e é uma imagem que é justamente aquele símbolo da Nike. E eles escolheram esse nome para simbolizar a vitória, a força e a velocidade. Os romanos deram a essa mesma deusa o nome de Vitória. E Nike vem da palavra grega, Nike, ou Nike, melhor significado, que significa vitória. Vitória. E na palavra de Deus nós encontramos diversas passagens que falam de vitória, que devemos conquistar, devemos vencer. Então a palavra Nike significa literalmente vitória, ele conquista, ele vence. É uma palavra bem forte de vitória que implica vencer o oponente. Vencer o oponente. Então essa palavra, ela está repleta, essa pronúncia Nike, está em diversas passagens da Bíblia, no grego, em João, no Apocalipse principalmente. Lá no Apocalipse capítulo 2, versículo 7, diz: quem tem ouvidos, ouça que o Espírito diz às igrejas: ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. No versículo 11, desse mesmo capítulo 2, diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. O que vencer não receberá dano da segunda morte. Versículo 17, desse mesmo capítulo 2, Apocalipse: ao que vencer, darei eu comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra branca um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. No capítulo 3 de Apocalipse, no versículo 5, nós encontramos essa mesma expressão, Nike. O que vencer será vestido de veste branca, de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos anjos. Então a palavra ao que vencer tem origem na palavra grega Nike ou Nike. Visto que a Bíblia está frequentemente repleta de palavras que nos motivam a ser vencedores, devemos prestar bastante atenção nisso, porque Deus quer falar com você, comigo essa noite. Prestar atenção a quem são esses vencedores e como podemos reconhecer esses vencedores. Então, gostaria de pensar nessa noite no seguinte tema: vencedores. Quem são eles? Vencedores. Quem são eles? Se olharmos
Jesus falando lá em João 16:33, se olharmos Jesus falando, ele se refere-se como um vencedor. Ele falou aos seus discípulos lá em João 16, versículo 33, tenho-vos dito isto, para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu, Niquê, venci o mundo. Eu venci o mundo. Então descobrimos aí que Jesus é o principal vencedor, que outros vencedores seguem o exemplo do Mestre. Em 1 João 4, versículo 4, nos diz o seguinte: vós filhinhos, vós sois de Deus, e já vencestes o maligno, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Isso significa que qualquer cristão tem um poder de vencer. Olha só, Jesus fala, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Deus, Jesus, o Espírito Santo habita em você. Em 1 João, capítulo 5, versículo 5, João escreve o seguinte: quem é que vence? Ele faz uma pergunta: quem é que vence o mundo? Somente aqueles que crê em Jesus, o Filho de Deus. Quem é que vence? Somente aqueles que crê no Filho de Deus. Agora, Paulo vai usar essa expressão vencedor, lá em Romanos capítulo 8, verso 37, o seguinte, ele usa essa mesma expressão, Niquê, para descrever a condição do cristão vencedor. Em todas estas coisas, somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Mas ele usa ali um prefixo, no grego chamado rupe, ou ripé. Pastor Pedro, por favor, me corrija se eu estiver não usando a expressão correta. Ele pegou essa palavra, esse prefixo forte, e colocou ali, hipervencedores. Somos mais que vencedores, hipervencedores, supervencedores, através de Cristo. Cara, gente, isso é demais. Isso é para cada um daqui sair hoje à noite dizendo assim, a derrota, o que aconteceu comigo, eu sou mais do que vencedor. Não é meramente uma expressão, uma citação, é sentir que você é um vencedor, é um super vencedor em Cristo. Somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Agora, quando eu fiz a pergunta, quantos estão cansados aqui? Quantos estão pensando em desistir aqui? Quantos já se sentiram desanimados, desmotivados, sem esperança, querendo desistir? Há momentos na nossa vida que acontece com todos nós, ou aconteceu ou vai acontecer, momentos que pensamos que é hora de parar, de deixar de lado, chutar o balde, não lutar mais. A questão, porém, é como encontrar ânimo para continuar. Porque somos humanos dotados de sentimentos. Todos aqui, muitas vezes, eu já se sentiram esgotados. Pressão emocional. É família, é cônjuge, é filhos, é trabalho, é o chefe, é a falta de dinheiro, é a doença, as necessidades emocionais, as questões espirituais, o esgotamento espiritual, isso é uma realidade. Pressão, através de pressão, esgotamentos espirituais. Quantos pastores estão esgotados espiritualmente?
cansados espiritualmente, muita pressão, muita carga em cima do pastor ou do líder. E aí muitas vezes ele pensa em desistir. Nós conhecemos pastores, líderes, que desistiram do ministério. Esgotamento espiritual. Pastor faz bem, pastor Anderson faz bem, em tirar uns momentos com a família. Imagine, o pastor, quantos problemas no gabinete pastoral que ele tem que aconselhar. E se ele não tiver um momento como esse, ele se esgota. Então, quantas vezes a gente pensa em desistir? Então, a questão, porém, é como encontrar ânimo para continuar. Eu vou pedir ao André, eu mandei para ele um vídeo ontem, e vocês vão observar nesse vídeo, esse vídeo é da suíça Gabriela Andersen, nas Olimpíadas de 1984, lá em Los Angeles. É uma história de motivação, de superação, sucesso, determinação e perseverança e vitória. A persistência da suíça Gabriele Andersen emocionou o mundo em 1984. Ela entrou no estádio completamente desfigurada pelo esforço e o calor. No percurso, sentiu uma forte cãibra na perna esquerda. A instrutora de esqui de 39 anos mal conseguia equilibrar o corpo. Os organizadores queriam que ela desistisse e recebesse ajuda médica. Cambaleou nos últimos 200 metros da maratona, até cair desacordada nos braços dos médicos sobre a linha de chegada. Ela não venceu a prova, mas foi mais aplaudida que a medalhista de ouro, Joan Bennett. Quantos se lembram dessa cena? Levanta a mão. Acho que o jovem não, né? Tem jovem que nasceu aqui 90. Bom, essa atleta, ela foi um símbolo e até hoje marcou muito a vida de muita gente. E a gente, ao se deparar com uma cena dessa, de uma mulher vitoriosa, ao chegar ao ponto de esgotamento e tal, mas ela foi até o final, até a linha de chegada. Se eu desse a oportunidade a alguns aqui, de dar testemunho daquilo que Deus faz, ou já fez com você, eu tenho certeza que muitos se levantariam. Contam, testemunham vitórias na sua vida, exemplos de superação. Tenho certeza que muitos chegariam aqui e falariam, testemunhariam sobre isso. É um grande exemplo. Mas eu não quero, e nós não gostaríamos de desistir no meio de uma prova. A gente é vitorioso, a Bíblia fala isso e afirma isso, que você e eu somos vitoriosos. Mas será que eu já aceitei isso? Será que eu já aceitei essa determinação do Senhor na minha vida? Vamos ler um texto em Hebreus, capítulo 12, versículo de 1 a 3. Hebreus é o texto básico dessa mensagem. O texto de Hebreus 12, capítulo 12, versículo de 1 a 3. Vou ler. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunha, livremos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé.
Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, assentou-se à direita do trono de Deus. Pense bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si, mesmo para que vocês não se cansem e não se desanimem. O autor de Hebreus aqui vai ensinar algumas lições para nós. A vida cristã, ela pode ser comparada com uma grande corrida, como uma maratona. E o escritor de Hebreus, aqui ele vai relatar aqui, vai comparar isso. Assim como uma competição olímpica, o atleta que seguir as regras que a Bíblia assim fala, vai ser um vencedor. Vai ser um vencedor. E temos nessas normas, regras, que é a palavra de Deus, mostra que haverá obstáculos, mostra que haverá orientações, mostra que temos que ser orientados e obedecer aquilo que o Senhor está falando. Como tem sido a sua corrida cristã? Como você tem corrido essa corrida cristã? Está cansado? Está difícil? Está pensando em desistir? Então ouça o que o Espírito tem a dizer a você nessa noite. Essa corrida muitas vezes ela tem percurso maluco. Um percurso às vezes uma geografia incerta, que às vezes caminhamos, dá uma sensação de que às vezes falta muito ainda para correr. Mas nesse texto encontramos alguns direcionamentos. Vencedores, quem são eles? Vencedores, primeiro, definem meta. Definem meta. O autor de Hebreus diz que tenhamos uma meta. Ele diz assim: corramos a carreira que está proposta. Muitos se preocupam, muitas vezes, com a sua vida profissional. Querem ter um bom salário, uma vida confortável, e a Bíblia não condena isso. Mas aqui, nesse texto, o autor de Hebreus está falando de uma carreira espiritual. Está falando de uma carreira espiritual que nos está proposta, que foi a redenção do sangue de Cristo por mim, que me deu essa carreira, a carreira cristã. E o objetivo dessa carreira qual é? De nos levar ao reino celestial, às mansões celestiais. Corramos a carreira que nos está proposta. Jesus disse: na casa do meu pai há muitas moradas. E é para lá que você vai. É para lá que eu vou. Você crê nisso? Amém? Essa é a carreira que Jesus está nos dando. Essa é a carreira, esse é o prêmio celestial, que é imperecível, que o Senhor está propondo para nós. Os vencedores, segundo, estão conscientes das suas condições. No versículo 3, o autor de Hebreus diz: pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem, nem se desanimem. Então, aqui ele fala duas palavras: não se cansem, nem se desanimem. Então, a corrida me faz pensar o quê? Que eu vou correr com prazer, com alegria, mas vai sofrer, vai sentir dor. Porque ele está dizendo, ó, não se cansem e não se desanimem. O cansaço é resultado natural de uma corrida. É resultado natural de uma corrida. Só se cansa quem corre. Então, diversas formas de cansaço que eu já citei aqui. O cansaço mental, físico, espiritual. Que todos nós já passamos ou estamos passando em algum momento da vida. O desânimo, aí que é o problema. Quando começa o cansaço,
Quando bate o desânimo, o passo seguinte, depois do cansaço, é o desânimo. Então, aí vem a frustração. Frustração por não conseguir, e entregamos o ponto, desistimos, quando estamos desanimados. E desistir é tão fácil. Como desistimos de pessoas, de situações, de desafios, como nós desistimos tão facilmente, não é verdade? Precisamos de resistência, a gente precisa lembrar daquilo que Jesus fez por nós, precisamos olhar para Jesus, exemplo do que Ele fez por nós. Jesus quer injetar em nós a adrenalina em nossas almas, podemos assim dizer, porque o autor de Hebreus fala assim, pensem bem, em toda a hostilidade que Ele suportou dos pecadores, desse modo vocês não ficarão cansados nem desanimados. Gente, o próprio Deus se entregou por nós, sofreu o pecado de todos nós éramos merecedores daquela afronta, e não Deus. Então quando a gente olha para Ele, toda a afronta que Ele passou, toda a humilhação que Ele passou, Ele desceu do seu reino, do seu trono, para se humilhar ali, que Ele não merecia aquilo, Deus não merecia aquilo, mas Ele se julgou, Ele se fez por nós, para levar os nossos pecados, para nos comprar. Então a gente precisa olhar para Ele quando nós estamos desanimados e cansados, quando bateu o cansaço, quando bateu o desânimo, olha para Jesus, porque Ele não desistiu. Eu me lembro de Jesus no Getsemane, se for possível, Pai, passa de mim esse cálice, porque Ele sabia a dor que Ele sofreria, não somente a dor física que Ele passou, mas a dor de saber que a humanidade, muitos da humanidade estariam rejeitando Ele. A criação de Deus não foi feita para o inferno, foi para esse reino celestial, onde o Senhor preparou para todos nós. Não é um local como o mundo. Se a gente olhar o Apocalipse, a gente vai ver que local, lá em Apocalipse 22. Então, o cansaço bate, o desânimo bate, mas precisamos ter resistência. O pastor já falou algumas vezes aqui, eu e o André, algumas pessoas aqui também, seu Alcir também, já fizemos algumas maratonas. Esse ano eu fiz uma maratona, em junho. E cansaço bate. O cansaço bate. Mas há uma coisa que eu sempre faço nas corridas, principalmente quando chega no quilômetro 30. Maratona é 42 quilômetros. Então, quando chega no quilômetro 30, a gente pensa já em desistir. Todos os maratonistas pensam em desistir. Com exceção dos quenianos. Porque aquele ali faz uma maratona em 1h30, 2 horas. Então, a gente pensa em desistir, mas uma coisa que eu faço é quando eu olho um corredor, naquela persistência dele, andando, correndo, e às vezes eu olho pessoas assim que a gente não dá nada, pessoas de idade, de terceira idade, senhores idosos fazendo uma maratona, e aí você olha assim, poxa, não é possível. Essa maratona, por exemplo, eu vi um jovem, que ele estava acabado, mas ele tinha uma persistência, que eu olhava para ele e falava assim, eu vou conseguir, aí ele passava por mim, quando eu passava por ele estava parado, quase desistindo, mas daqui a pouco eu passava por ele, ele estava lá na frente, aí eu passava por ele, depois eu não vi mais esse jovem, mas quando eu vi ele, lá na chegada, eu fui lá e dei um abraço nele, porque ele me inspirou, porque eu via tanto um cansaço nele, mas a vontade dele era tão grande de vencer,
de completar a corrida, que aquilo me inspirou. E Jesus é assim, Ele nos inspira. Quando olhamos para Jesus, a gente vê tudo que Ele fez por nós. A gente tem que olhar para Jesus. Vencedores, quem são eles? Eles conhecem os obstáculos. Diz no texto, no versículo 1, portanto, nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunho, livremos de tudo que atrapalha e do pecado que nos envolve. Então, aqui a gente não podemos perder de vista a figura do atleta dos Jogos Olímpicos, porque os estudiosos diziam que os atletas, quando se preparavam para uma corrida lá na Grécia, eles se preparavam, colocavam pesos aqui na panturrilha para treinar com aqueles pesos. E quando acontecia deles, na prova, eles tiravam aquele peso e eles se sentiam leves de correr. Então os atletas faziam isso. Então o autor de Hebreus fala assim: nos livremos de tudo que nos atrapalha e do pecado. Então o autor aqui vai falar de quê? O que nos atrapalha são obstáculos. Mas aqui, o que atrapalha aqui não é pecado, porque o autor vai falar um pouquinho depois, logo em seguida, do que é pecado. O que é pecado? Qual o peso que está te atrapalhando? Qual é o peso que nos atrapalha nessa corrida? Eu não sei. Talvez algo esteja te impedindo de alcançar a vitória. E você precisa tirar esse peso, tirar isso que atrapalha você. Às vezes tem coisas na nossa vida, gente, que a gente não percebe, vai entrando sorrateiramente. Namorar é pecado? Não, jovem, não é pecado. Não é pecado, mas pode nos separar de Deus. Se esse namoro não for para a glória de Deus, pode nos separar. Ver televisão é pecado? Não. Não é pecado. Mas a televisão pode nos atrapalhar na nossa comunhão com Deus. Não é verdade? Rede social é pecado? Não. Mas ela pode nos atrapalhar. Pode nos atrapalhar. A internet é uma forma que veio para ficar. Não temos como fugir disso. Mas isso tem roubado tempo. Tem roubado tempo de Deus, comunhão de vida, santificação no Senhor. Porque a gente fica muito tempo na internet, muito tempo na rede social, mas lê pouco a Bíblia. É a realidade. E isso faz você não alcançar a vitória. Isso eu falo, não é só para os jovens, não, adultos, todos aqui, crianças, todos, sem exceção. Quais são os obstáculos? O outro obstáculo é pecado. Olha, o texto vai falar do pecado que nos envolve. Nas outras versões diz, do pecado que tenazmente nos assedia. Pecado que tenazmente nos assedia. Desde a criação, quando Deus falou para Caim o seguinte, lá em Gênesis capítulo 4, versículo 7. Se bem fizeres, não é certo que serás aceito? Ele falou isso quando ele matou Abel. Ele chamou Caim e falou assim, se bem fizeres, não é certo que serás aceito? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre eles deve dominar. O pecado jaz à porta. O pecado tenazmente nos assedia todos os dias. Todos os dias. Eu não sei qual é o pecado que você está envolvido. Não sei qual é a sua fraqueza, mas Deus sabe. Mas eu quero te dizer que você não deve desistir. Você deve deixar de lado isso. Hoje, e verás a vitória acontecer. Em nome de Jesus.
Tu és um vitorioso. Não deixe. Jesus disse lá em João 8,34, digo-lhes a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Deus já nos libertou, o Senhor Jesus já nos libertou, não somos mais escravos, mas tem gente que se acha escravo ainda. Quando aconteceu lá a carta de euforia da princesa Isabel, muitos escravos, né, nós comemoramos a consciência negra agora aqui, dia 20, segunda-feira, mas muitos escravos naquela época, quando houve a carta de euforia, mas muitos escravos não quiseram ser libertos, continuaram na escravidão, mas poderiam ir embora, mas continuaram. Então, se a gente olhar bem, muitas vezes a gente vive preso ao pecado, plena ignorância. Se já fomos libertos por Jesus, Ele fala, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Olha, Paulo teve uma guerra lá em Gálatas, e Paulo, foi uma guerra de circuncisão e incircuncisão. Queriam que o povo, os judeus aqueles que estavam se convertendo, queriam que fizessem circuncisão e tal, e não. Aí Paulo fala para eles assim, vocês foram chamados para a liberdade, lá em Gálatas 5, versículo 1 e o versículo 7. Vocês foram chamados para a liberdade que Cristo nos libertou, portanto permaneçam firmes, não se deixam submeter novamente a um jugo de escravidão. Às vezes a gente não permanecemos firmes, e às vezes a gente se submete ao jugo de servidão novamente, do pecado. Aí ele disse assim para os Gálatas, vocês corriam bem, olha o que ele fala no versículo 7, vocês corriam bem, quem vos impediu de continuar obedecendo à verdade? O que está te impedindo de obedecer à verdade? O que te impede de obedecer à palavra de Deus? Vencedores, quem são eles? Eles são perseverantes. O texto também vai continuar, corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Perseverança, primeiro pensamento, será que eu consigo? Será que eu consigo? Eu não sou tão forte assim, nem sei correr. A persistência é a alma da conquista. Você só consegue alguma coisa se persistir. Continue vencendo o pecado a cada dia. Diga não, a palavrinha é tão básica, né? Não, está se assediando o pecado? Diga não, persista, perseverança, vai fazendo, vai deixando de lado aquele pecado, vai deixando de lado, vai chegar uma hora que ele não vai lhe incomodar mais. Se é rede social, se é pornografia, se é falar mal dos outros, deixa de lado, fala não. Você vai chegar em casa hoje, talvez a pornografia vai estar lá, vem aqui, no computador ninguém está vendo. Fala não, porque eu sou um vitorioso, em nome de Jesus. Tantos pecados que nos rodeiam. Paulo trabalhou arduamente, com exaustão, para vencer o pecado. Olha o que ele diz lá em 1 Coríntios 9, 24. Vocês não sabem que dentre todos que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem um prêmio. Todos que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso, para obter uma coroa que logo perece, mas nós fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, não luto como quem esmurra o ar, mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Glória a Deus. Paulo via, quando a gente lê isso aqui, esse texto,
ele olhava para o prêmio, não o prêmio que perece, como nós competidores, às vezes, aquela medalha, aquele troféu, mas Paulo olhava para uma coroa que dura para sempre. O texto fala isso, compara a vida cristã com uma disputa, é uma luta, e a gente não pode se sentir perdedor, a gente é um vencedor. Pessoas que se preparam numa corrida, elas se preparam, elas se comem bem, elas se alimentam bem, dormem bem, sabe, se cuidam da sua estrutura óssea, fazem academia, fazem alongamento, para correr aquela corrida. A gente, como cristão, a gente tem que se preparar, está preparado, e é todo dia, não uma vez ou outra não, gente, vocês não estão brincando não, é uma guerra que a gente sai, ao sair daqui, a gente já está batalhando, aqui é o oásis, mas quando a gente bota o pé para fora, a gente vai ver a guerra, que a gente tem que batalhar, e você é um vitorioso, garanta o seu lugar, porque Deus não vai correr por você, Jesus não vai correr por você, Ele vai te capacitar, Ele vai te incentivar, mas a corrida é nossa. Veja que o autor de Hebreus fala, corramos, Paulo comparava a sua própria vida e serviço cristão com uma corrida, e lá em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7, ele combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. Ah, como é bom. Ele fala lá em Atos 20, versículo 24, todavia, não me importo, nem considero minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou. Olha, Paulo falando. Quero fechar. Já falei demais. Mas tem uma coisa principal nesse texto aqui, que cada vencedor precisa fazer. Ter inspiração. Ter inspiração. A palavra inspiração vem, a palavra inspirar vem do termo respirar, que é inspirar ou expiração. Inspirar, expirar. Acho que, por favor, me corrijam se eu estiver errado. Mas o ar é que move um corredor. O ar é que move um corredor. O que tem movido a sua vida? Então, numa corrida é preciso ter inspiração. Precisamos estar respirando bem. E o autor de Hebreus vai falar assim, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Então, se nós queremos ter uma corrida com êxito, precisamos olhar para Jesus. Esse é o grande segredo. Quando a gente olha para Jesus, a gente não tem tempo de ocupações triviais dessa vida, nem muito tempo para pecar. Foca nele, foca no autor e consumador da nossa fé, olhando para Jesus firmemente, pensa nele 24 horas, Ele está contigo, eis que estou convosco todos os dias, promessa do Senhor, amém? Foca nele, defina uma meta celestial, esteja consciente que você pode cansar e desistir, conheça os obstáculos, seja perseverante e tenha inspiração. Se Jesus falou com você nessa noite, você tem um compromisso com Ele, um compromisso de olhar para Ele, de chegar ao destino final dessa corrida com êxito. Você é um vencedor.
Fique de pé, aqueles que se consideram vencedor nessa noite. Seja o que for você esteja passando, tome essa decisão de ser um vencedor, porque a Bíblia garante isso para você. Mesmo que você possa estar passando por dificuldades, tribulações, dificuldades, Deus lhe garante essa vitória. Nós vamos cantar uma canção nesse momento, e você vai refletir tudo que a gente ouviu nessa noite aqui. E Deus, logo em seguida, nós vamos estar orando para encerrar o culto.